Olá, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho está em São Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 42. E diz o seguinte: Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Queridos irmãos, aqueles que estavam próximos de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, pediram um sinal ao Senhor. Mas não é um sinal simples da graça, uma emoção interior, mas seria um sinal chamativo, perceptível aos olhos, que para eles serviria para atestar a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Nosso Senhor diz que nenhum sinal seria enviado a esta geração, e que a não ser o sinal de Jonas. Lembremos que lá no Antigo Testamento, Jonas é mandado por Deus a pregar na cidade de Nínive, e aquela cidade não era conhecida pelos seus bons modos, nem pela sua boa moral, e nem Jonas acreditava que aquela cidade se converteria. E aí Deus, como um sinal, acaba fazendo uma baleia engolir Jonas, e ele permanece 3 dias e é conduzido por Deus a esta cidade a fim de que ele pregasse, e para sua surpresa, a cidade se converteu. Quando nós ouvimos falar sobre esse sinal de Jonas, quase que automaticamente nós nos lembramos que Nosso Senhor Jesus Cristo passou 3 dias no seio da terra para manifestar a sua ressurreição e pôs o maior dos sinais que nós podemos ter. E Mateus aqui, ele retoma um hábito que ele tem, que é de comparar Nosso Senhor Jesus Cristo como com as coisas que eram caras e estimadas pelos judeus. E ele afirma na boca de Jesus que ele é maior que Jonas. E de fato, o sinal de Nosso Senhor Jesus Cristo é incomparável. E os grandes sinais de todo o Antigo Testamento, seja pelos homens justos, os juízes, seja pelos profetas, pelos homens sábios, pelos monarcas, todos eles são uma simples sombra diante dos atos e das palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor fala que até Nínive, no julgamento final, estaria ali para julgar os habitantes de Jerusalém, das imediações, porque recebiam a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo e não eram capazes de acreditar. E que receberiam também este grande sinal da sua ressurreição, e muita gente ali não acreditou em Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele cita também a rainha de Sabá, que lá no Antigo Testamento, quando se fala de Jonas, seria para contrastar a figura de Salomão, a presença da rainha de Sabá. Aqui, Mateus retoma esse recurso, mas é para contrastar a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é maior ainda que Salomão. Se a rainha de Sabá, que era pagã, se converteu com a sabedoria de Salomão, imagine diante de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela se converteu diante daquele que era menor que Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos algumas lições importantes com o Evangelho de hoje. Primeiro, a inutilidade que tem de buscar sinais espetaculares. Nós não devemos determinar nossa relação com Deus por meio dos sinais que Ele é capaz de operar. Ao contrário, é no silêncio e no escondimento que habita a vontade de Deus e pôs a nossa espiritualidade ali ordinária. Quem pauta a sua fé baseada em sinais, mais cedo ou mais tarde se afastará da igreja. Depois,
nós temos aí uma associação do destino de Jonas com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu já havia dito, assim como Jonas passou 3 dias na barriga da baleia, Cristo passou 3 dias no seio da terra e ressuscitou. E também, como tônica do Evangelho de hoje, nós temos a importância da pregação e de acreditar no arrependimento. Se Deus nos move a sermos semeadores da sua palavra, da sua verdade, quem somos nós para desconfiar da capacidade de que aquilo que nós lançamos, que não pertence a nós, que não é uma palavra nossa, seja capaz de despertar no coração das pessoas a conversão. Eu mesmo, como padre, sou um observador, um espectador privilegiado de conversões que nem eu mesmo esperava que se dariam. Eu trato até mesmo a minha própria vocação como algo muito inesperado pela maioria das pessoas, porque eu não tive uma formação católica tradicional, vamos dizer assim. Hoje eu sou padre, não por mérito próprio, mas pela misericórdia de Deus. Mateus também nos mostra nesse evangelho que os gentios e os pagãos podem ser mais receptivos à palavra de Deus do que propriamente até mesmo os judeus. E isso nós traduzimos para a nossa situação de hoje, que muita gente que está fora da igreja, por graça de Deus, pode colher mais frutos espirituais de uma pregação do que até mesmo nós que estamos acostumados, entre aspas, a uma vida sacramental frequente. Devemos continuar a Deus pedindo sabedoria e, por fim, nós temos no Evangelho de hoje Mateus afirmando implicitamente que, embora o Antigo Testamento seja recheado de profecias, de palavras, de revelações, Cristo é a revelação absoluta, porque nele reside tanto o conteúdo da profecia, a verdade em si mesma, porque é o próprio Deus falando, então é a própria revelação, quanto Cristo é o ápice do profetismo, o ápice daquele arauto destinado a proclamar ao mundo a palavra de Deus. Que possamos pedir ao Senhor a graça da simplicidade na fé e não pautar a nossa vida por meio de sinais extraordinários, porque Deus sempre manifesta o seu poder e a sua graça de maneira mais abundante na nossa vida ordinária. Os milagres até podem acontecer e servem para a nossa conversão, mas o maior deles nós já sabemos que se realizou com a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E um milagre que é muito subjugado por nós e que, como diria São João Paulo II, é a fonte, o ápice da vida cristã é a Eucaristia. Quantas vezes nos aproximamos desse milagre inefável de maneira irreverente, às vezes sem nem estarmos na graça de Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a sensibilidade espiritual para estarmos atentos a este grande milagre que se faz diante dos nossos olhos a cada missa que nós participamos. Se Deus não nos envia milagres ou não atende coisas específicas que nós pedimos na nossa oração, não significa que Ele não ouve as nossas preces. Ao contrário, Ele quer nos ensinar também por meio da simplicidade, para que o nosso aprendizado seja completo e mais digno daquele que é a própria verdade, que é Deus encarnado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.